Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco. Eu sou a Ana Cariani. E hoje nós vamos falar de um tema que está na moda, porém de um outro ponto de vista, ou melhor, de uma macro fotografia. Mas antes vamos para os recadinhos, que hoje tem recado importante para você. Já começando os recadinhos de hoje, é óbvio que a gente tem que falar que a Digipix tem um portfólio de produtos incrível para atender você e oferecer o melhor para o seu cliente. Se você está acostumado só a fazer fotolivros, álbuns com a Digipix, é melhor você acessar o site e observar direitinho, porque existem muitos outros produtos que você pode oferecer e aumentar o seu lucro. E como o bate-papo de hoje vai falar um pouquinho de como transformar o seu trabalho em um produto para venda, colocar na casa das pessoas, vou falar sobre os produtos de decoração da Digipix. Então, se você quer fazer um quadro incrível, e vale lembrar que não só da foto do casamento ou do evento que você fotografou, você pode ter fez uma viagem, fez uma foto incrível do lugar que você foi, pode mostrar isso para o seu cliente e decorar a casa dele. Você põe aquela sua assinatura bacana embaixo e fica lá exposto, uma obra de arte na casa do seu cliente, para que as visitas também possam aí de repente comprar de você um quadro incrível. Então acessa agora o site da Digipix, digipixpro.com.br, e faça já tenha um em casa, porque você precisa ter um para poder conseguir vender, ter confiança na venda, e depois faça isso e ofereça para os seus clientes. Como é que você vai vender seu trabalho se nem você tem ele exposto, né? Se você nem confia no seu próprio trabalho. Se você não tem coragem de botar ele na parede, ninguém vai ter. Mas existe uma outra maneira também de você vender esse trabalho, né, Ana? Existe uma outra maneira, colocando na internet, As pessoas precisam ver o seu trabalho. E é por isso que a super plataforma da Album nasceu para que nós, fotógrafos, tenhamos mais tempo para fazer o que a gente realmente ama, que é fotografar. E você vai ver nesse episódio aí que ela fotografa bastante, Muito. Então, através do ProSite, você cria o seu site profissional em poucos minutos. Depois, você utiliza o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, agenda e fluxo de trabalho, te lembrando automaticamente de tudo que precisa ser feito. E com o Proof, você envia as fotos e o álbum para os seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após saber quais são as fotos que o seu cliente quer que vão para o álbum impresso, você diagrama o álbum ali mesmo, de forma simples e rápida, dentro do navegador no computador, pelo Design Box. E para surpreender e fidelizar seu cliente, a Album inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone. E o melhor de tudo é que você pode testar o Proof ou o Clickster grátis. Então entra lá, albumpro.com.br, e começa a testar todo esse monte de ferramenta, que é tanta coisa que a gente fica até meio perdido, Por isso você tem que usar a ferramenta, para não ficar perdido. Para não ficar peitão. Depois você aprende o que cada uma faz, a vida fica nos trinks. E funciona quase que automaticamente. É um robozinho escravo que você pode ter aí no seu escritório, Eu ia dizer que era tipo uma mãe, mas tudo bem. Eu acho que a mãe faz, mas ela cobra também. Então temos que tomar cuidado. E um recadinho super importante é que o Papo de Fotógrafo tem vários projetos para 2019. E a gente está na correria para colocá-los em prática. E por isso a gente precisa da sua ajuda. Ou melhor, a gente gostaria de ter a sua colaboração. Então você, ouvinte, que gosta de falar sobre fotografia, escrever sobre fotografia, tem produzido conteúdo sobre este tema e sobre esta área, entre em contato com a gente, porque a partir de 2019 nós iremos disponibilizar a nossa plataforma, a nossa audiência, para você também expandir e ampliar o alcance do que você tem para compartilhar com as outras pessoas. Então, se você tem vontade de escrever sobre fotografia, tem um canal no YouTube com conteúdo muito bacana, escreve pra gente no contato@papodefotografo.com.br ou nos manda um direct lá no Instagram @papo_fotógrafo, e vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre como podemos ajudar você a ampliar seus horizontes e ter um conteúdo espalhado por todo mundo, tá bom? Então, fique com o bate-papo de hoje, que está muito legal. É um conteúdo super diferente sobre fotografia de natureza e com certeza você vai gostar. Um grande abraço e até depois da musiquinha.
no bate-papo de hoje a gente vai falar de um tema, eu não diria específico, a gente vai falar de natureza, porém detalhada, né? Lá naquele detalhezinho da ponta da folha, e a gente convidou uma pessoa super especial para poder falar sobre o projeto que ela tem, que envolve a natureza, envolve macrofotografia, que é um tema que a gente ainda não abordou aqui no Papo de Fotógrafo. Já são quase 6 anos e a gente ainda não falou de macrofotografia. Vamos juntar uma coisa a outra, natureza e esse estilo de fotografia, e trazer também um lado artístico dessa visão, dessas ferramentas que podem transformar a fotografia. Então, Dani Romanesi, seja bem-vinda ao Papo de Fotógrafo. Aproveitando o embalo, já conta um pouquinho da sua história, como é que a fotografia entrou na sua vida. Oi, Rafael. Oi, Ana. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Eu comecei, na verdade, na fotografia em 2008, final de 2008 para 2009. Mas a fotografia ela já estava ligada comigo por causa da profissão de design. Então, assim, fazia parte das minhas criações, eu acompanhava as sessões fotográficas em agência, então ela entrou, na verdade, dessa forma, mas fotografando foi em 2009. E aí eu comecei a querer desenvolver isso, porque já era apaixonada há bastante tempo, e eu não sabia nem por onde começar. E aí foi, acho que muita gente já falou isso, né? Compra uma câmera e começa a fotografar. E foi o que eu fiz. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver o que eu precisava fazer para conseguir as fotos que eu queria, e foi me desenvolvendo. Mas rapidamente, assim, quando eu comecei a fotografar, eu já me conectei muito rápido com a natureza. Que foi assim, eu morava num lugar onde tinha uma pracinha, e a minha casa ficava nessa pracinha, aqui no interior, né, em Bragança. Então eu saía todo final de tarde com a câmera, eu começava a fotografar, e o que tinha ali eram umas plantinhas rasteiras, coisinhas de pracinha, e eu comecei a testar a fotografia ali. Mas aquilo me conectou demais, assim. Aí, uns 3, 4 meses, a gente publicava as fotos nas redes. Na época era o Flickr. E as pessoas começaram a falar: adoro o seu estilo, adoro o que você faz. E eu falei: nossa, estilo? Que isso, gente? Eu tô fazendo alguma coisa repetida, assim. Aí eu comecei a perceber que aquilo estava acontecendo, uma repetição da fotografia. Afinal, quem nunca fotografou florzinhas quando comprou uma câmera? Pois é. É verdade. Mas eu levei o negócio a sério, viu? Não, porque é uma brincadeira, mas todo mundo fala, né, sobre quem tá começando a fotografia. A primeira coisa que faz é sair no jardim de casa ou aos redores da casa e fica fotografando as plantinhas. Na verdade, primeiro tira foto na frente do espelho, né? Eu não fiz essa na frente do espelho. Eu fui direto pras plantinhas mesmo. E o que é legal, porque muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio moram em cidades grandes, né? E quando falar pracinha, em Bragança é pracinha mesmo, né? É pracinha de interior mesmo. Muito engraçado, assim, é bem típica mesmo. E, na verdade, eu fui experimentar outras coisas depois, né? Porque eu comecei a me interessar tanto e fui estudando. E aí eu passei um pouco por ensaio de família, passei por eventos. Hoje eu faço gastronomia também, não num volume muito grande, mas eu tenho alguns clientes de gastronomia. E aí eu fui experimentando um pouquinho de tudo para ver o que realmente tinha a ver comigo, né? Mas o que eu sou conectada mesmo é com a história de fotografar macro na natureza. E todo esse processo seu do design para fotografia foi autodidata? Sim, do design eu estudei, né? Eu sou formada em design gráfico pela Pan-Americana, sou formada também em publicidade e propaganda. Então, o processo de fotografia foi bem autodidata. Você teve contato com ela na faculdade, né? Na formação Isso. como design, como publicitária. E acabou ganhando um gostinho aí pela área. Eu acho que eu lembro que eu tinha 15, 16 anos, eu já tinha interesse pela fotografia, assim. E depois fui trabalhar com imagem, como designer, né? E aí, como fotógrafa mesmo, aconteceu em 2008 para 2009.
E nesse processo de aprendizado, como foi, assim? É autodidata porque você aprendeu sozinha, mas onde você foi buscar referências? E se em algum momento você encontrou alguma referência do que você faz hoje? Por isso que você acabou trilhando esse caminho. Sim, eu acho que o Flickr foi o grande negócio que me possibilitou aprender, porque eu via as fotos que eu queria fazer e eu já conseguia olhar o EXIF e falava, caramba, o cara colocou a câmera assim, setou a câmera de tal jeito. E aí eu fui testando aquilo e foi vendo que era possível, que não era possível. Então acabou que lá eu acho que foi o grande start, assim. E depois eu fui procurando materiais em outros lugares, fui lendo, fui me inspirando. Mas eu acho que essa história de poder ver o EXIF no Flickr era incrível, assim. Eu acho que começou tudo ali mesmo. Então, para você tem todo o sentido aquela pergunta que todo mundo faz em congresso de casamento, né? Qual é o ISO que você usou? Que ISO que você usou? Que câmera? Que lente? É engraçado, acho que foi assim que eu aprendi. Não, é legal porque muitas vezes a gente vê, principalmente em congresso é óbvio que tem diferenças, né, de contexto. A gente ouve normalmente nos congressos de fotografia que a técnica é importante você saber, mas que ela não é tão importante quanto o momento. E quando tem perguntas técnicas como essa, qual ISO você usou nessa foto? Qual a lente? Qual a potência do flash? Enfim, algumas perguntas técnicas, a galera ainda, vira meme, tira sarro, de falar, onde já se viu perguntar isso? Mas pra quem não trabalha na área específica, pra quem tá começando, é importante entender, né, de repente, como faz aquele desfoque. Exato. Quando ela tá fotografando de dia, que ela pode usar um ISO menor, né, usar um ISO 100 que não perde tanto a qualidade da imagem. Isso é legal, isso te ajudou bastante no começo. Ajudou bastante, mas rapidamente eu fui encontrando o que eu queria fazer era trabalhar com as grandes aberturas. Então, basicamente, eu deixava a câmera já nas grandes aberturas, 2.8, 1.4 quando era possível, e eu ia trabalhando o resto em função disso, assim, porque eu sabia que eu queria trazer à tona um detalhe e desfocar o resto e deixar essa comunicação dessa forma, assim. Então, eu fui aprendendo e fui já identificando o que eu gostava de fazer. E nessa brincadeira que você ia na pracinha, você já se encontrou de imediato? Ou era realmente só para praticar? E quando você começou a fazer, a transitar por outras áreas da fotografia, né, como casamento, aniversário, essas coisas, você começou a entender que a parte social da fotografia não te chamava tanta atenção e que o que você mais gostava era estar lá na pracinha fotografando plantas? Não queria fotografar ser humano, né? Eu gosto também. Eu odeio as pessoas, não quero. Não. Inclusive, eu fotografo, faço retrato e ensaio de algumas pessoas próximas a mim que ainda me chamam para fazer isso. É engraçado. E eu gosto bastante desse trabalho, mas é que eu não fico muito nele. É esporádico. Mas, então, quando eu comecei, eu não sabia nem para onde ir, né? Eu precisava aprender o que era ISO, abertura e velocidade. Então, o começo mesmo, eu nem sabia o que ia acontecer. Eu sabia que eu queria aprender aquilo para me divertir, para trazer um frescor no meu dia. Então, eu comecei a sair ali todo dia, final da tarde, depois que eu acabava o trabalho, eu saía na pracinha e ficava ali testando. Mas essa conexão com a natureza, ela aconteceu muito rápido. Eu acredito, eu tenho uma lembrança de que mais ou menos uns 3 meses eu já estava identificando que aquilo me atraía, que aquilo estava fixando a minha atenção. Então, eu acredito que esse foi um processo natural, assim, essa conexão. E aí, logo depois, eu falei, bom, tem alguma coisa dando certo, deixa eu testar outras coisas e ver o que eu realmente gosto. Fui testando ensaio em família, fiz 3 casamentos. E, assim, o que me atrai nesse trabalho com a natureza é porque é uma coisa meditativa para mim. Eu fico num silêncio muito grande, eu saio sozinha. Hoje eu fico 3, 4 horas, às vezes, se eu conseguir, né? Porque tem dia que só dá para sair 1 hora, mas quando dá, eu fico umas 3, 4 horas. Aqui, eu vim morar num lugar agora
que é um condomínio que tem uma florestinha no final da rua, e a gente não sabia disso quando veio ver a casa. E depois eu fiquei sabendo que tinha uma florestinha no final da rua, e então é incrível, assim, eu saio de casa, dou um pulo ali e fico sozinha, e fico meditando, fico com esse silêncio, né? E volta uma semana depois pra casa. Não, eu volto com bem-estar, você não tem noção, assim. É um bem-estar que eu não consigo definir ele. Eu fico uns 3 dias num estado louco, assim, de alegria, de bem-estar, de calma, assim. Então é sempre muito bom. Mas acaba que como eu trabalho como designer gráfico a maior parte do tempo, então às vezes não é todo dia que eu consigo sair, né? Fico no escritório. Mas quando eu saio, eu sempre volto, assim, muito conectada, assim. Então, para mim, esse é a história com essa fotografia na natureza, assim. É buscar esse bem-estar, me expressar e também trazer à tona isso, né? Esse detalhe que ninguém vê, né? Porque eu fui buscar ele com uma lente macro, assim. Essa é o que eu mais gosto, assim. Uma coisa que eu queria saber, é lógico que a gente vai falar um pouquinho da sua conexão, o que o seu trabalho tem a ver com a conexão com a natureza, mas é a passagem por outras áreas da fotografia, como família e casamento. De uma certa forma, ajudaram em alguma coisa nessa conexão com a natureza? Você começou a enxergar outras coisas depois de ter passado por essas áreas? Ou elas simplesmente foram coisas que te mostraram o que você gostaria de fazer, mas não influenciam nada visualmente até com o seu trabalho? Eu percebi que o que eu fazia também em retrato, que eu fiz também com a fotografia de casamento, rapidamente, né, porque eu fiz muito pouco, era justamente o que eu fazia com as fotos de natureza, que era pegar os detalhes. Então, eu fiz algumas festas infantis e eu percebi que eu amava aquela parte de fotografar a mesa, o detalhe do docinho, como ele foi pensado, mostrar detalhes, às vezes uma renda da roupa da criança. E aquilo, é lógico que não era só isso que eu mostrava, porque eu entendo a importância do registro amplo, de tudo, mas eu sempre tinha isso de buscar o detalhe muito forte, assim. Então, na verdade, eu tô pensando aqui na sua pergunta, né, que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tô pensando aqui, na verdade, o que eu faço na macro, eu levei e levo para o retrato, eu levo para a foto de gastronomia. Eu acho a foto de gastronomia muito próxima do que eu faço na natureza. Para mim, é a coisa mais próxima que tem, porque eu coloco um bolo na mesa e, às vezes, eu preciso mostrar aquela textura, que é a mesma coisa, é o detalhe que às vezes passa despercebido, trazer a textura daquele bolo para que a pessoa tenha alguma sensação com aquilo. Então, eu acho que essa coisa com a macro, ela é muito minha. E eu acabo levando ela para as outras áreas. E eu acho que eu já fazia isso no design gráfico, cuidando dos detalhes das composições, criando, pensando em espaços vazios. Eu acho que então isso deve ser muito meu do que pensando. É legal que a gente está falando de um tipo de fotografia, né, que é a macrofotografia, que poucas pessoas acabam usando o recurso, por exemplo, na fotografia de casamento, né? Hoje a gente tem o uso muito da 35mm, 85mm e a 135, que normalmente é para retrato. E a macro fica só para fazer aliança. Exato. E eu, com a experiência de casamento que eu tive, eu já fiquei assim, pensando que eu ia me dar melhor sendo segunda fotógrafa, podendo pegar os detalhes das coisinhas ali acontecendo, detalhes de tecidos, detalhes de... entendeu? Mas o meu olhar mesmo para detalhes. Eu ia até comentar, se o fotógrafo fala que com a 35mm você está mais perto da história, com a macro, então, você praticamente está dentro. Você tá dentro. Exato. Nossa, e eu vou falar, eu comprei uma 35mm, uma vintage agora, e eu tô feliz que ela me deixa aproximar quase assim, um pouquinho mais que 10 centímetros. Eles falaram em 18, mas eu tô quase, ela é quase uma macro. Eu tô assim, chegando bem perto.
Não, é legal, é a proximidade que a macro. Eu não sei, eu também já usei pouco a macro. Normalmente nos casamentos a gente tinha uma 100 macro e eu acabava usando a 100 mais pra fazer retrato do que pra fazer macro. Mas é uma lente muito também. legal. Mas é uma lente muito legal, assim, de desfoque, de textura. Ela é bem nítida, é super legal. Mas eu fico imaginando você nessa conexão com a natureza, o quão próxima tem que chegar de um objeto ou de uma planta que você vai registrar e se conectar com ela, porque você precisa fazer uma busca não só da estética da planta, mas de tudo que está acontecendo em volta num pequeno detalhe. E esse processo dessa busca normalmente me faz ficar uns 30, 40 minutos na mesma planta, no mesmo assunto, pesquisando, olhando luz, e às vezes eu dou um passo para o lado, a luz muda completamente, é outra foto. Então eu fico para mim esse processo é o que eu mais gosto, assim, que me relaxa. Eu fico muito tempo pesquisando a composição, os elementos, a luz interagindo ali, às vezes vou de baixo, eu gosto sempre de ter o céu como fundo da minha foto, então eu sempre abaixo um pouco a câmera e vou pesquisando, e adoro, e é um processo que é o que me relaxa. Alguém que estuda, curiosidade, alguém que estudou biologia ou que faz essas pesquisas com plantas, que fica desenhando, colando plantinha no caderno, já pediu pra você sair fotografando com ele? Pra fazer o registro científico do exercício? Já, porque na verdade eu não tenho, às vezes, o jeito que eu fotografo, eu não trago a espécie toda à tona, né? Então, para os biólogos, isso é um pouco ruim, eu acredito, né? Mas acho que eles enxergam nas minhas fotos um outro lado, uma outra possibilidade, né? De enxergar a planta de um outro jeito. Porque eu não trabalho com a planta trazendo ela toda nítida, né? É só um detalhezinho mesmo que está nítido, é só um ponto de foco. Então, eu acho que eles enxergam de uma outra forma. Teve um biólogo que me convidou para montar um workshop. Ele queria mostrar a fotografia dele, que é bem técnica, e ele queria que eu mostrasse a minha, que aí sai mais um pouco do técnico, né? Uma pegada mais artística, assim. Então ele falou, vamos montar um workshop e oferecer essas duas possibilidades para as pessoas conhecerem, né? Eu achei ótima a ideia, a gente está conversando sobre isso. Que legal, tá aí a oportunidade, quem quiser depois escreve pra Dani, tem a possibilidade de conhecer as duas áreas. Já manifesta o interesse pra gente saber se isso vai ser legal ou não. E como é que essa conexão, né, essa sua vontade de fotografar a natureza influenciou na sua vida pessoal? Olha, passar esse tempo na natureza mudou a forma como eu vejo o mundo, assim. Me afetou de uma forma muito intensa mesmo, assim. O que acontece? Lá atrás, né, quando eu saía todo dia, 40 minutos que fosse, ou 1 hora que eu conseguisse, eu ficava ali sozinha, ficava próxima da natureza e observando, e percebendo coisas ali, como que as coisas estavam acontecendo. Às vezes eu voltava na semana seguinte, a planta tinha se desenvolvido, tinha brotado flores. Então, pergunta, assim, você faz acompanhamento da planta igual faz de nenê? Tipo, de 3 em 3 meses você vai lá fotografar? Algumas que fazem parte da minha vida, eu nunca tinha pensado nisso. Só tô unindo algumas áreas da fotografia no mesmo assunto. Não, muito legal. Algumas plantas que fazem parte do meu dia a dia, assim, eu vou acompanhando. Por exemplo, tem uma árvore na frente da minha casa, que é um resedá, e eu já fotografei ela de várias épocas do ano, e já peguei com flor, já peguei no outono, que ela tá amarelando um pouco as folhas, e eu tenho muitas fotos dela diferentes, assim, mas muito diferentes. Você só vai falar que é a mesma planta porque você vai reconhecer a folha, tal, a flor, mas muito diferente o resultado que eu consegui dela. E aqui na frente da minha casa tem um terreno e tem uma plantinha que nasce ali, eu não sei o que é, eu não pesquisei o nome dela, e brota umas florzinhas rosinha, miudinhas, assim, coisa mais linda. E eu fico de olho nela, então eu já sei o horário que ela se esconde, quando o sol tá muito forte,
ela fecha as florzinhas, daí no final da tarde as florzinhas vêm para fora, aí tem uma época do ano que não tem florzinha, então eu fico acompanhando um pouco, isso tem trazido para mim esse conhecimento e essa observação da natureza, né? E afetou a minha vida, porque na época que eu estava começando a fotografar, em 2009, né, 2008, eu estava fazendo uma busca pessoal de emagrecer, eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. E essa busca começou na mesma época, fotografar, e estava atrás de descobrir como que eu ia emagrecer 40 quilos que eu estava em excesso. E aí eu comecei fiz o básico, procurei nutricionista, procurei personal trainer, fui fazer exercício, procurei psicóloga, fui investigar o que tinha na minha alma para ter gerado aquela condição e fui entender tudo que estava em volta disso. Mas eu acredito que a natureza, que está perto da natureza, me possibilitou esse entendimento. Porque mais ou menos em 2012, você vê, demorou um tempo, assim, eu bati cabeça, mas em 2012 eu consegui resolver isso sozinha, sem remédio, sem cirurgia, sem shakes milagrosos, apenas trazendo esse conhecimento da natureza, essa observação. Eu comecei a me questionar, eu falava assim para mim, a natureza não torce contra a gente, por que tá tão difícil ser saudável? E eu parava assim, eu falava, tem alguma coisa errada, porque é tão difícil emagrecer, é tão complicado, e aquilo foi me cutucando, já era uma proximidade que eu tava da natureza, que eu já tava questionando tudo já. Então eu comecei a solucionar isso com esse entendimento de que eu precisaria me alimentar do que a natureza queria que eu comesse. E aí eu teria que tirar industrializados, tirar açúcar, que era justamente o que a natureza não planejou para eu comer. E aí eu fui investigar como que a gente evoluiu, eu fui estudar o que aconteceu com o homem no Paleolítico, no Neolítico, como que ele se alimentava, daí veio a agricultura e trouxe os grãos, e tem uma série de coisas que eu fui estudar e aquilo começou a enriquecer demais meu entendimento. E aí, naturalmente, eu fui testando coisas, também achei um blog de um médico que eu comecei a ler, que tinha uma conversa semelhante a essa, de comer comida de verdade, de olhar para a natureza. Então, uma coisa estava batendo com a outra, assim, estava casando com a outra, e isso foi me trazendo esse entendimento. Mas eu atribuo essa conexão com a natureza, esse olhar, essa forma de observar, né? De ter trazido essa solução para minha vida, assim. Eu sou muito grata. Resumindo, hoje você fotografa a plantinha e depois come ela, é isso? Isso! Depois eu faço uma salada. Basicamente. Não, o pior é que eu tenho uma coisa, eu não mexo na natureza que eu fotografo, assim, eu não arranco para ficar mais bonito, eu não tiro a folha da frente, eu tenho essa coisa meio sem querer até, não mexo em nada, mas eu como bastante alface. Praticamente um coelho fotógrafo. Exatamente. E desse processo, assim, que você já começou a entender essa conexão, que a conexão não tinha só a ver com a possibilidade de registrar, né, as plantas e registrar a natureza de uma outra forma, que isso também fazia parte deveria fazer parte do seu estilo de vida, como é que você começou a entender e como é que você começou a elaborar isso de trabalhar como se fosse um projeto autoral ou trabalhar o seu estilo de fotografia baseado na macrofotografia, né? Porque não é uma coisa tão simples, assim, não é uma coisa tão usual usar a macrofotografia para registrar a natureza. A gente normalmente, quando fala fotógrafo de natureza, o cara faz sempre landscape, né? Faz paisagem com tripé. E aí, quando é que você entendeu que a macro seria a sua personalidade fotografando a natureza? Eu acho que foi o feedback das pessoas, né? A questão de compartilhar e de ouvir o feedback. Tem uma pessoa muito querida que ela falou assim para mim, eu medito 3 vezes no dia. Uma delas é quando eu vejo a sua foto no feed. Eu falei, putz, é por isso que eu publico, porque é isso que completa para mim, poder levar e sentir que eu levar a foto para as redes e perceber que eu agreguei alguma coisa ali no dia dela, né? Então isso começou acho que comentários desse tipo, essa fotografia me traz paz, me dá bem-estar, alguma coisa assim, começou a me fazer enxergar que eu poderia, então, levar essa fotografia para casa das pessoas para elas sentirem o que elas sentem vendo nas redes.
foi acho que o pensamento que conduziu. A percepção de que eu poderia levar esse trabalho, trabalhar ele em vendas e levar para casa das pessoas, acho que ela veio com os comentários das pessoas e esse feedback de perceber que eu estava gerando algum valor ali para ela, trazendo bem-estar ou trazendo algum sentimento que ela se conectou e aquilo fez ela perceber de repente que a natureza é linda, nossa, ela não tinha percebido, ela fica o dia inteiro no escritório, as paredes são brancas e de repente eu estou mostrando para ela uma planta, uma coisa que ela não repara no dia a dia e de repente ela começou a reparar também. Acho que é esse processo de entender que eu tô contribuindo de alguma forma para as pessoas perceberem a natureza e que são parte dela, né? São partes da natureza. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu solucionei o meu problema porque eu percebi que eu era parte da natureza e a natureza não torcia contra mim e que deveria ser fácil, ser saudável. Então, foi esse sentimento de pertencimento que aconteceu na minha vida, que eu espero continuar levando para as pessoas dessa forma, assim, cada um de um jeito, né? Eu não sei se você já teve contato com outros fotógrafos de paisagem, dos comuns, digamos assim, mas já houve algum preconceito deles no momento que você fala assim, eu sou fotógrafa de natureza. E aí quando você mostra as suas imagens, o cara fala, não, mas peraí, isso aí eu não enquadraria como natureza, enquadraria como artístico. Já teve alguma discussão sobre o tema? Eu acho que não. Só uma vez um fotógrafo de paisagem me mandou uma única pergunta. Ele me perguntou assim, por que a macrofotografia? E eu parei para pensar, eu fiquei acho que uns 2 dias pensando. Eu falei, eu acho que a macro ela é uma extensão mesmo da minha forma de agir, porque essa coisa de buscar um detalhe que está mais ou menos escondido, que vai passar despercebido e trazer à tona, eu faço isso com qualquer assunto que eu me interessar. O emagrecimento foi um deles. Eu fui a fundo, eu estudei muitas madrugadas e eu fui a fundo buscar esse detalhe que não estava visível para mim. Então, assim, quando ele perguntou, eu só cheguei a essa conclusão. Para mim foi até bom ele ter perguntado, porque me fez pensar. Mas eu não sei, assim, eu não estou me recordando de nenhum preconceito com relação ao que eu faço. E acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu não sei, acho que tá tudo certo. O dia que você resolver trocar a lente por uma para fotografar paisagem, você faz também, né? Eu já tentei fotografar paisagem e eu não consigo. Eu já tentei mesmo, eu já tive grande angular, eu já comprei filtro de densidade neutra. Eu já fiz, eu não sei, não sei porque eu não consigo. Conseguir pode até conseguir, você não fica satisfeita com o resultado. Não fiquei satisfeita com o resultado e também não insisti tanto. Às vezes acho que não é nem ficar satisfeita, tipo assim, o resultado foi bom, mas como não é o que você realmente quer fazer, você fala, tipo, não ficou bom, não gostei. Daí você larga logo, né? Acho que é por aí mesmo. Você comentou um pouquinho antes, assim, que você tem um terreno na sua frente aí que você acompanha uma florzinha. As pessoas já chamaram você de louca do terreno baldio? Tipo, de ficar agachando, se enfiando no meio do mato pra fotografar alguma coisa? Você falou uma coisa que eu já tinha brincado na vida, assim, juro pra você. Eu tinha falado isso pra alguém que eu conheço, não sei, aqui em casa, assim, nossa, os vizinhos devem me achar totalmente louca, né? Louca, a louca das plantinhas. Não pode ver uma plantinha rastejando num terreno baldio que tava eu lá, agachada e tal. Isso é engraçado, mas aqui eu acho que o pessoal já acostumou, mas acho que na pracinha, quando eu comecei, eu sentia isso, assim, que o pessoal olhava um pouco torto, assim, nossa, tadinha, né, não tem problema. Tá fazendo terapia, né, deram fotografia como terapia, deixa lá. Mas eu adoro, viu, não posso ver uma plantinha rastejando num terreno que eu já falo, tem coisa pra mim ali. É óbvio que durante todo esse tempo que você começou praticando a fotografia através das plantinhas e agora que você já tem isso como seu estilo, seu olhar fotográfico, você foi aprendendo tecnicamente algumas coisas, né? Como é que é esse processo seu, tanto criativo, né, de entender, buscar o ângulo, buscar a imagem que vai te satisfazer, mas também da parte técnica, como é que você foi aprendendo aí aos poucos como registrar da melhor forma aquilo que você estava sentindo? Eu acho que a repetição, ela traz esse aprendizado, porque tem as coisas que eu já olho, eu já sei, esse tipo de folha, ele não dá boa foto.
Mas talvez às vezes é só falta de insistir mais ali e buscar uma outra lente, e trocando. Às vezes eu faço isso, às vezes eu acho que tem umas folhas que não deram certo com uma lente, eu troco, e eu acho que vai ficar melhor de um outro jeito, mas eu acho que a repetição disso, tanto que eu já fiz, que vai trazendo esse entendimento. Eu acredito que no começo eu ia na abertura bem extrema, na maior abertura que eu tinha naquela lente. Eu ia em 1.4, ou eu ia em 1.2 e na macro na 2.8, né? Eu tenho uma macro 2.0. Eu ia nesses extremos, só que agora, nesse momento, eu tenho fechado pouca coisa, para trazer um pouco mais de detalhe. É de fase, é engraçado. No começo era extremo e agora eu estou trazendo um pouquinho mais de detalhe do assunto. Que antes eu não podia nem respirar. Se eu respirasse, eu tirava a foto do foco. Aí eu meio que já treino um pouco a respiração também para dar o clique, assim. Apesar da natureza ficar quietinha, você era um dedinho metralhadora. E é uma coisa louca, assim, né? Porque a cartilha vai te mandar fazer uma foto o dia que não tiver vento, né? Só que daí, um dia eu saí ventando muito, eu falei, eu quero muito fotografar, eu não vou voltar para casa. E continuei fotografando. E aí agora eu tô desenvolvendo a série do vento, assim, entendeu? Saindo um pouco da regra, né? Eu faço foco seletivo, eu preciso da planta parada, não vou fotografar com vento, mas o dia que eu saí com o vento, eu já tive uma inspiração. Eu falei, agora eu vou fotografar o vento. Baseado no discurso da Dilma, né? Dani irá fotografar o vento. Exatamente. Depois disso, ela vai para as plantações de mandioca. Ai, não. É plantinha. Já fotografou detalhe de mandioca? Não. Tá aí uma próxima exposição. Tem um nome. Gente, como é que chama as frutas, as verduras que nascem embaixo da terra? Como é que é o nome? Tubérculos. Tubérculos, fazer uma série só de tubérculos. Mandioca, batata doce. Talvez eu ache um pouco grande, não sei, assim, tô aqui pensando, mas tem umas miudezas que me atraem, assim, são muito miudezas mesmo, assim. Se estivesse andando na rua, você pisaria, assim, muito miudeza. Eu não sei, eu acho que os tubérculos, talvez eu me interesse pelas folhas, assim, o que tiver pra fora, igual a cenoura, assim, aquele raminho da cenoura, da beterraba. Vou dar uma ideia incrível para um projeto que eu nunca vi na vida. Quero. Sabe aquelas fotos subaquáticas? Não são subaquáticas, são meio aquáticas, que mostra metade do fundo do mar e a metade fora do mar? Sei. Faça isso com as raízes. Faz um buraco, aí você tira a foto, metade da raiz para dentro e a metade da folhinha para fora. Uma boa. Eu assisti a palestra do Márcio Liza que teve no Papo do Bem esse ano. Me tocou justamente porque ele estava falando da proximidade com o objeto que fotografa, né? Aquilo me tocou muito. Eu nunca tinha pensado que a foto subaquática ela é tão próxima do que eu faço na natureza, assim. Eu fiquei bem interessada, assim. Teremos novidades em breve. Opa, É muito legal porque eu nunca tinha visto. É lógico que quando eu comecei a aprender, eu também saí fotografando plantinha. E a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei uma câmera de filme foi fotografar umas plantinhas. Apesar de nunca ter visto essas fotos, porque o filme sumiu. Nossa, sério? Sério, um amigo meu foi levar pra revelar e escafedeu-se. Virou macro o filme, eu acho. Nunca vi o resultado. Gente, tá cheio dos trocadilhos hoje. Virou micro. É tipo Homem-Formiga, virou um filme Formiga, sumiu. Que pena, né? Porque isso é de uma importância incrível de mostrar o início do seu processo, né? Assim, quais foram as primeiras fotos? Eu tenho isso aqui algumas primeiras fotos, assim, elas são variações do que eu faço hoje ainda, é engraçado. Foi muito rápido eu descobri essa conexão mesmo. Mas aí, falando um pouquinho da parte técnica, justamente, que você desenvolveu durante todo esse tempo, comparando hoje as duas imagens, né, a que era muito aberta e a que hoje você fecha um pouquinho mais, você olhando esse trabalho, você enxerga que houve uma mudança em você também, né, de vida e enfim, de todo esse processo que te inspirava, houve uma mudança também em você e que reflete nas imagens, ou você acha que é apenas uma questão de linguagem e você consegue enxergar só uma evolução técnica no trabalho? Não, é que com certeza eu não sou a mesma pessoa, assim, não tem como, né? Então,
eu acho que ainda é a mesma coisa que eu faço com uma pequena mudança técnica, mas é a história de trazer o detalhe que está escondido e trazer à tona para que possa ser percebido. Mas eu acho que a linguagem ainda é a mesma. Eu até tenho, assim, de vez em quando vem umas crises, assim, eu falo assim, pô, mas está fazendo a mesma coisa ainda? Fico me martirizando, assim, que eu deveria estar testando outras coisas, mas isso é verdadeiramente o que eu gosto de fazer. E eu fico pensando, a hora que eu achar outra coisa, ela vai ser natural, eu vou achar outra coisa. Então eu já rebato a minha própria crítica, meu sofrimento, às vezes, de me cobrar, ter uma outra linguagem, alguma outra coisa, e rebato isso e toco para frente e sei, que verdadeiramente eu gosto demais disso, assim. Então a hora que eu gostar de outra coisa também, tão intenso assim, eu acredito que ela vai fluir na minha vida naturalmente, assim. E às vezes vai ser algo que tava assim, né, o tempo todo ali e que por algum motivo você nunca tinha visto, né, com esses olhos de tanta importância que você dá pro que você faz hoje, você nunca parou pra prestar atenção. E aí você fala, nossa, isso aqui tava aqui, eu nunca dei bola e agora é tão legal quanto. Exato, vai vir à tona também, né, pra eu perceber uma outra coisa, né, mas exato. Tudo a seu tempo, assim, acho que também hoje em dia eu tô me cobrando menos até, mas eu já me cobrei bastante por fazer quase 10 anos, né? Não, 10 anos que eu tô fotografando do mesmo jeito, na mesma linguagem, assim, basicamente é isso. Mas é uma cobrança boa ou uma ruim? Porque existe aquela cobrança do tipo, eu não tô saindo da minha zona de conforto, ou é uma cobrança do tipo, tá acontecendo e as coisas são 10 anos, mas você se sente feliz por 10 anos poder fazer isso? Eu acho que no passado eu já fui mais cruel comigo mesma e me cobrei fui mais julgadora comigo mesma, me maltratei. Mas hoje eu acho que é isso. A hora que tiver que fluir um novo estilo, alguma coisa, uma outra coisa, vou fotografar cidades, sabe assim? É uma coisa também que minha atenção tá sempre voltada também, que eu não fiz ainda. Porque eu também já tentei um pouco, já acho que eu não consegui, aí já desisti, mas a hora que acontecer isso, vai acontecer naturalmente. Acho que a gente vai, com os anos, né, a gente vai aprendendo a tirar um pouco a pressão das costas, né, vai amadurecendo e ficando um pouco mais leve, né, com a gente mesmo. Muitas cobranças, muitas comparações, né, nas redes, fulano faz isso. Então, eu acho que hoje eu tô mais de boa, assim, me cobrando menos e eu amo tanto fazer isso que eu não vou parar. Eu quero descobrir coisas novas, mas eu não vou parar de fazer isso. Gosto demais. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se você tem esse sentimento. O que parece pra mim é que, assim, como a fotografia pra você, entre aspas, é uma segunda profissão, né, já que você se dedica bastante como design, e os fotógrafos, que são fotógrafos mesmo, full time, tem essa cobrança do tipo, eu preciso fazer um trabalho autoral pra sair da minha zona de conforto. E, na verdade, o seu processo, de sua zona de conforto é o design, não a fotografia. Por isso que talvez hoje continuar fazendo durante 10 anos a mesma coisa é tranquilo. Você já entendeu isso como linguagem, porque você sai da sua zona de conforto na hora que você para de criar no computador ou estudar o coisa e vai pra fotografia. Eu acredito que sim, talvez o processo inverso. E eu penso muito em me desenvolver nas séries, assim, que nem agora surgiu essa história com o vento. Eu fiquei intrigada o dia que eu saí, tava ventando muito, não conseguia fotografar, mas eu gostei das fotos. E daí eu falei, agora eu vou desenvolver, então, a série do vento, porque afinal de contas você não enxerga o vento. O que é o vento, né? Você não vê o vento, você só vê o que ele causa. Então aquilo ficou me provocando muito, é isso que eu quero mais, desenvolver séries, desenvolver... Mas o meu estilo é a minha forma de me comunicar, né? Eu fico pensando, assim, é como eu consigo fazer, como sai, porque falar que eu planejo eu planejei poucas coisas. A série A Vida em Gotas foi planejada, porque daí eu sabia o que eu ia fazer, mas quando essas saídas fotográficas no final da tarde, assim, elas normalmente, eu saio e vou ver o que vai acontecer, e deixo livre, assim, e às vezes eu me surpreendo, como esse dia do dia do vento. Então eu
eu quero desenvolver mais séries fotográficas, mas eu acho que o meu estilo ainda vou manter a macrofotografia, os meus desfoques são elementos, né? Eu uso eles para compor, assim, então para mim tá tudo certo. Falando do processo criativo bem em si, assim, você, quando sai para fotografar, já tem uma sequência de fotos ou um projeto em mente? Ou isso só acontece, você só consegue enxergar isso a hora que você tá vendo todo o conjunto de fotos que você fez naquele dia, e aí você fala, isso aqui tem mais a ver com tal coisa, isso aqui tem mais a ver com tal coisa. Como é que é essa parte do fotografar e já imaginar qual é o tema, entre aspas? Eu acho que eu saio meio na surpresa, assim, eu não planejo, não. Aí as coisas vão acontecendo, eu vou fotografando, coisas vão surgindo e vão me dando ideias. Eu acho que o processo é bem esse. Que nem, que legal, acho que agora consigo desenvolver essa linguagem com o vento. Ou então eu tava outro dia ali fotografando, foi o vento também, mesmo dia, mesmo processo, é isso mesmo, é esse processo de saio sem planejar, daí eu tô fotografando, as coisas começam a acontecer e começam a me dar ideias, começam a me inspirar e começam a surgir ideias. Eu tô pensando aqui, né, que esse assunto veio agora, a série Vida em Gotas, eu saí com esse objetivo, para fazer, para explorar gotas nas folhas, nas plantas, flores. E aí eu fui repetindo isso ao longo do ano. Hoje eu vou fazer gotas. Aí é a única série que eu saí planejando, mas em geral eu deixo acontecer, deixo fluir e gosto até dessa surpresa que acontece com a luz, com o formato da folha. Às vezes é uma curvinha ali, a folha tá virando, a pontinha dela tá virando, já me cria um cenário. Então é assim que funciona. Bem legal, eu tava pensando aqui, eu tava imaginando você falando da curvinha da folha, lembrei de que tem umas plantinhas que são muito próximas, que elas ficam bem curvadinhas assim. Lembra, sabe aqueles desenhos bem rústicos que mostram teatrinhos, que tem barquinhos e que as ondas é bem... Fala aqui pra mim, desenho rústico, são os bonecos palito que eu falo. Eu disse rústico, não arcaico. Ah, tá, obrigado. Que parecem uns desenhos de teatrinhos, que eles fazem camadinhas, assim, que as florzinhas ficam bem redondinhas, parece ondas do mar, assim. Poderia até fazer uma... depois a gente acha o desenho e mostra pras pessoas num post, sei lá. Eu vou dar um jeito de exemplificar o que eu estou imaginando. Você tá falando. Mas, por exemplo, seria legal, de repente, fazer uma série com essas formas que as plantas nos dão e pôr uma ilustração, ou, sei lá, se achar essas plantinhas, pôr o barquinho, sabe? Seria bem legal. Você ilustra? Eu não, mas como a Ana, nos pauzinhos. A Ana ilustra? Não. Não? Eu já queria desenvolver o projeto, né? Não, mas a gente dá um jeito, a gente acha quem pode... aliás, quem estiver ouvindo este programa e tem aí uma certa noção de desenho, pode entrar em contato. Olha, se ninguém se pronunciar, eu conheço muitos ilustradores, isso é fácil. Essa pergunta que você fez, né, se eu planejo ou não planejo, nessas saídas minhas fotográficas, assim, em geral eu não planejo, mas eu já fiz fotos assim por demanda, né? Eu já fui fotografar camélias para um restaurante que chama Camélia, eu faço o calendário de um hotel fazenda, então eu vou com um objetivo muito claro, assim, então aí é outra história, aí já é um trabalho com uma demanda, assim. Seria um trabalho comercial. Isso, aí tem uma demanda e eu tenho ali aí eu faço de tudo, até paisagem ali também, misturo. E aí, até aproveitando já o gancho, falando um pouquinho do trabalho autoral se transformando em produto. Em que momento você descobriu que essa série de fotos que você fazia ou de projetos que você tinha em mente poderiam se tornar algo que ou tornasse uma exposição ou pudessem ser quadros de decoração? Quando é que você entendeu que isso que você estava produzindo poderia te dar um retorno financeiro? Tô pensando aqui. Eu acho que o dia que alguém comprou a primeira imagem, eu falei, posso vender? Eu tô tentando lembrar e mais ou menos tô resgatando aqui. Isso aconteceu, assim, mas com os amigos começou. Dani, queria dar essa foto de presente para uma pessoa, dá para enquadrar, ou queria ter essa foto na minha sala. Começou a acontecer e acho que também esse retorno das pessoas fazendo eu perceber que
poderia agregar alguma sensação na vida delas, né? Então, acho que foi um feedback das pessoas. Agora, teve uma arquiteta que uma vez encontrou o meu trabalho e ela me ligou e ela falou assim: Dani, as suas fotos, elas são exatamente o perfil do meu cliente, que é oriental, que medita, que gosta de coisa zen, e ele quer colocar 2 fotos suas na sala dele. E eu falei, ótimo, vamos fazer. Eu acho que essa coisa foi acontecendo naturalmente, e aí que me trouxe a percepção de que eu poderia comercializar, né, que eu poderia levar isso para o mercado. E o projeto, não sei se é o mais recente ou que deu mais destaque, foi justamente o Vida em Gotas. A Vida em Gotas foi uma experiência incrível, que eu fiz a exposição individual em 2018, aqui na minha cidade, em Bragança. E foi uma experiência muito rica de todos os lados, da troca com o público, do conhecimento de montar uma exposição, de pôr na parede, de tudo que estava envolvido, da divulgação, tudo. Foi muito rico. Uma troca muito bacana das pessoas, do que elas sentiam com aquilo. E foi, assim, muito intenso para mim esse processo. E aí eu fiz algumas vendas, sim, na exposição. Foram vendidos 5 quadros. Trouxe para mim essa... Na verdade, eu estou experimentando isso agora, né? Muito recente. A exposição o ano passado é muito... Ainda estou entendendo como isso funciona, como que isso vai para o mercado, mas também a parte de autoconhecimento. Eu recomendo que todo mundo faça uma exposição, sabe? Que coloque uma série no mundo, assim, porque me trouxe muito de eu me perceber, de eu entender o que estava envolvido nessa série, das questões psicológicas que estavam ali, e eu não tinha notado. Eu fui notar com a leitura de um texto que escreveram para a exposição, que foi o Clício que escreveu. Então, me enriqueceu muito de todos os lados. E com relação à parte comercial, ainda estou entendendo como isso funciona. E estou trabalhando com uma galeria em São Paulo também, que assim que acabou a exposição em Bragança, os quadros foram para São Paulo, numa galeria. E aí eu estou conhecendo isso ainda, entendendo como funciona. É tudo muito novo para mim, assim. Ainda estou descobrindo muito. E como é que você se sente sabendo que um projeto que teoricamente era de autoconhecimento agora está se tornando público? Para mim é gostoso, né? Eu gosto dessa ideia, e mais por saber que as pessoas gostam de levar isso para casa delas, assim, querem levar isso para casa dela. Então, isso para mim completa o sentido do que eu faço, de gostar tanto de fazer isso, e ele se completa quando alguém sentiu que aquilo pode estar na parede de alguma forma e trazer sensações para aquele lar e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é muito bom, assim, é um privilégio, uma coisa boa mesmo. Estou muito feliz. É uma curiosidade sobre o Vida em Gotas. Quando a gente olha um pouco as informações sobre a exposição, sobre as fotos e tal, a gente percebe que existe uma linha do tempo, assim, na produção das imagens, né? Porque como é que eu pensaria se eu visse todas juntas? Ela choveu hoje, ela saiu na pracinha e já fez todas as fotos. Essa é a visão, talvez, superficial da série, né? A série, ela começou em 2011. Na verdade, eu tenho até fotos anteriores a 2011, mas essas que estão expostas, a mais antiga é a de 2011. Na verdade, eu tenho 5 imagens de 2011, e ao longo dos anos eu fui repetindo essa história com as gotas. E foram acontecendo algumas fotos, então, que eu separei para a exposição. E aí aconteceu o seguinte: eu convidei o Clício para fazer o texto da exposição. Eu mandei uma série de informações para ele se conectou com as imagens e tal, e me mandou um texto que era a interpretação dele da exposição, da série. Quando eu li o texto dele, eu vi que tinha umas coisas dos meus sentimentos nos anos que as fotos foram feitas, e eu não tinha percebido isso aí. Por isso que no catálogo da exposição, eu coloquei uma linha do tempo, porque era para gerar conversa mesmo, para quem fosse visitar, e gerou algumas conversas muito boas, assim, foi muito interessante. Então, em 2011, foi quando eu comecei, estava lá, eu tinha começado há poucos anos a fotografar, e eu também estava começando a minha busca pelo emagrecimento. Daí as
os títulos das fotos estão aqui: silêncio, lágrima, pausa, alegria. E aí, esse transcorrer dos títulos das fotos, eu comecei a perceber que eles estavam ligados com o meu estado na época. Porque à medida que eu fui emagrecendo, eu fui encontrando outros sentimentos, né? Então, os nomes das fotos começam a mudar. Calma, exuberância, êxtase, abundância. Então, basicamente, essa série, ela fala do meu processo de emagrecimento, mas é que tá muito sutil e só quem me conhece de perto, que sacou isso, assim, né? Não é todo mundo que vai olhar para as fotos e vai achar que tem uma história de emagrecimento aqui. Então, para essa exposição, eu separei 10 fotos e elas aconteceram de 2011 a 2018. E a gente vai notando essa evolução no sentimento. E eu só notei isso por conta do texto do Clício, porque eu não tinha percebido que tinha. Então, o quanto me enriquece montar essa exposição e já com ela montada, eu perceber o quanto da minha expressão estava ali para eu ver. E assim, para mim é riqueza isso de autoconhecimento, de perceber os meus processos, como eu coloco os meus sentimentos nas coisas que eu faço. Essas fotos, elas têm a minha impressão, o meu sentimento. Então é isso, a história da vida em gotas é isso. E aí depois veio o pessoal, trocando, né, com o pessoal que frequentou a exposição. Alguns me falaram que esse título que eu dei para a exposição, A Vida em Gotas, eles falaram que a vida em gotas é como gotas de remédio, que essa série ela funciona para mim num processo de cura, como se fosse um remédio mesmo. Então, assim, é tudo muito, muito bacana de olhar, assim, eu tenho muita gratidão por essa troca da exposição, foi muito incrível. E essa história que está impressa nessa série é isso que tá para fora agora, que veio à tona da minha essência, da minha história. É legal porque no episódio anterior que a gente fez, tem um momento que a gente fala justamente sobre isso, porque os fotógrafos falam muito de que a fotografia, né, a imagem, é o resultado daquilo que a gente é. E a gente acabou comentando, falando que na verdade não é só isso, porque existe muito também de quem vê, né? Porque para uma pessoa aquela fotografia pode ser estonteante, pode fazer muito significado, e para quem tá do lado dela simplesmente ser uma imagem, não fazer sentido nenhum. E vai causar outro sentimento, às vezes não é o sentimento que eu tenho, às vezes com a foto, às vezes as pessoas me relatam outras coisas. Cada um vai sentir da sua forma, né? Com o que tem, com o sentimento que tem, né? E é legal porque você acabou descobrindo o sentido das imagens que você escolheu quando uma outra pessoa falou sobre elas. Exatamente, foi exatamente isso, foi um presente para mim. Descobrir isso no meio da montagem da exposição, eu percebi quanto sentido ela fazia na minha história, assim. Então foi muito legal. Eu recomendo todo mundo fazer uma exposição, viu, na vida, uma só. E mandar pro Clício fazer análise, óbvio. O Clício é incrível, né? Deixa eu falar. O dia que ele me mandou o texto, eu não conseguia trabalhar. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? Eu não consigo trabalhar, gente. Eu vou ficar lendo esse texto o dia inteiro, assim, coisa mais linda. Um texto lindíssimo, bem escrito. E com uma sensibilidade de perceber detalhes de mim mesmo, assim. Ele captou, um texto que eu enviei para ele captou riqueza de detalhes, assim, muito incrível. Incrível, sou muito fã. Todo mundo tem um quadro da Dani em casa, com as fotos dela. Não. Ela, na vez de ter a foto uma foto dela, é da mensagem do Clício. É verdade. Eu fiquei, assim, tão apaixonada pelo texto que eu adesivei a parede já de entrada, assim, a central do espaço lá. Eu vou colocar esse negócio bem grande. E falando sobre essa experiência mesmo de ter transformado as imagens em uma exposição, mesmo que essas imagens não tenham sido criadas pensando nesse processo, para quem está ouvindo e tem vontade de buscar um projeto autoral, independente do que ele vai fotografar, o que você dá de dica para ele começar a se preparar já pensando em transformar isso em algo que as pessoas possam ver ou visitar ou ter em casa? Eu acho que a primeira coisa é desenvolver uma série, né? Uma série conectada, que faça sentido. Acho que essa é a primeira coisa. E depois, levantar todos
os processos, porque eu fui conhecendo as coisas aos poucos. Só para mencionar, essa exposição, ela era um outro projeto, que era assim, eu fui convidada aqui na cidade por uma artista, a gente ia expor em 7 artistas num espaço de arte que abriu aqui em Bragança recentemente, que chama Ingrid. Aí o que aconteceu? Uma foi desistindo, outra foi desistindo, eu já estava com os quadros já montando já, quando as pessoas começaram a desistir. E aí acabou que eu falei, eu vou tocar isso sozinha, porque eu já estava com os quadros montando, e eu falei, vou tocar sozinha e vou ver o que é. Então eu comecei a descobrir muita coisa que eu não tinha ideia, assim, os custos para divulgar, um monte de coisa que eu não tinha pensado, eu tinha meio que entrado, vamos fazer esse negócio. Então aí eu já tinha a série, a Vida em Gotas, ela já existia, já tinha separado essa série, assim, de uma forma, só que eu nunca tinha pensado numa exposição individual. Então, assim, custos com gráfica para divulgar, folder ou outros materiais. Tem um processo de procurar uma curadoria, né, de fazer isso com uma curadoria. E tudo tem custo, né, tem que ir levantando os custos, tem que ver a locação do lugar. A galeria tem uma locação para expor os quadros. Tem os custos diversos. Eu fiz um catálogo, que daí tem custo de gráfica, a divulgação, como vai ser feita. Hoje a gente tem as facilidades com as redes, mas assim, como que as pessoas vão ficar sabendo, como que elas vão chegar. Aí eu fiz também um coquetel de abertura. Então tem algumas coisas que envolvem, que são opcionais também. Fazer coquetel, ou fazer folder, ou fazer catálogo, são opcionais também. Mas assim, é um processo que envolve muitas coisas. Não, é bacana, é de se pensar, e lógico, se você tiver a oportunidade de pedir um patrocínio, fica tudo mais fácil, né? Isso mesmo. Aí, assim, planejar esse patrocínio, né? Na verdade, sim, tem também os custos, que nem eu montei, os quadros, então tem os custos com a moldura, com a impressão, divulgações em mídias locais, jornais e Facebook, redes locais. É bastante coisinha, assim. Eu, na verdade, fui conhecendo tudo na hora, assim. E quando a gente foi montar a exposição, foi uma surpresa super agradável, porque eu tinha planejado a montagem dos quadros na parede de uma forma, assim, mas estava super caretinha, assim, um quadro do lado do outro. E o Ricardo, que montou os quadros para mim na Somar, ele foi entregar os quadros para mim, ele já chegou e falou assim, eu vou ficar. E eu fiquei surpresa, ele ficou para ajudar na montagem. E a montagem aquilo foi um workshop para mim, porque ele foi mexendo nos quadros, ele foi mudando o que eu tinha pensado e foi fazendo sentido para mim, foi dando uma ordem assim bem leve e fluida, e a montagem dos quadros na parede foi incrível, assim, aprendizado maravilhoso, assim. Foi muito legal eu nem sabia que isso ia me trazer tanto conhecimento, assim. Muito bacana, a gente vai aprendendo mesmo com a mão na massa, né? Com a mão na massa, é isso mesmo. Eu não queria terminar, eu não gostaria de terminar antes de perguntar uma coisa que eu acabei deixando pular o item, mas a gente pode voltar aqui e resgatar isso. Que a gente já, assim, o seu trabalho é muito específico, né? Macro na natureza, ou seja, tipo, é um tipo de fotografia com um tema muito específico. E dentro dele você consegue registrar ou buscar novos subtemas, assim, né? Então a gota, o vento. Você pensa sempre, né, nessa área da natureza, ou você já pensou em transformar a macro para alguma outra coisa? Eu acho que não, acho que o olhar é sempre para a natureza. Eu acho que sim, acho que sempre essa provocação da natureza comigo, ela me faz pensar, me faz refletir. Só de parar para pensar no vento, eu já fiquei pensando mil coisas. Avoada. Caramba, avoada. Eu acho que é isso, acho que é sempre a natureza o olhar. Por enquanto foi assim, mas pode ser que você falando isso até me faça exercitar de alguma outra forma. Bacana. É só de se pensar. São pequenos gatilhos mentais, como se diz hoje. Isso. É um exercício, né? Porque esse bate-papo enriquece muito, né? Pra gente. Muito bacana. Dani, queremos agradecer a sua participação aqui, conhecer todo o processo criativo de um trabalho que a gente olha e fala, porque a primeira coisa que a gente faz quando vê o seu trabalho é falar, porque eu nunca pensei nisso. Aí a segunda você fala, é porque eu não tenho uma macro.
Talvez seja isso. Porque matinho aqui perto de casa tem um monte, entendeu? Então dá pra fazer. Eu tenho uma máquina pra te emprestar. Ah, já 2019, fotinhos de natureza do Petroco. Ó, vocês estão convidados pra vir aqui na florestinha do meu bairro aqui. Vamos fazer Nossa, um vou workshop. falar, meu Deus, VIP. a louca Vamos- trouxe mais 2. É. Gente, É um montaram um bando. manicômio. Montaram um manicômio aqui no condomínio. Combinado. Então a Ai, gente vai montar uma turminha pra ir fazer essa prática aí. A gente tenta registrar tudo pra mostrar pra galera como é que funciona. Combinado? Ah, eu vou adorar. Não, vai ser incrível. Vai. 2019, novidades aqui no Papo de Fotógrafo. Tá bom. É bate-papo no podcast e prática no YouTube. Olha, sou eu que agradeço vocês por essa oportunidade, viu? Foi um papo muito gostoso. Eu agradeço muito, muito mesmo. Foi muito bom. Então, quem quiser bem bacana. conhecer mais do seu trabalho, quiser tirar alguma dúvida ou até mandar elogios, onde eles podem te encontrar, quais são as redes sociais, passa aí pra galera. O Instagram é Dani Romanese, o Facebook é Daniela Romanese, o meu perfil pessoal é Dani Romanese no Facebook e meu site www.danielaromanese.com. Pode mandar elogios e críticas também. Estamos abertos. E se quiser pode comprar também os prints, né? Óbvio. Opa! Então é isso, pessoal. Se você olhar o trabalho da Dani, vai ver que o mundo tem muito detalhe para ser fotografado e está disponível aí gratuitamente para todo mundo. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, um grande abraço. Tchau, tchau.